Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quarta-feira da 17ª semana do Tempo Comum, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 13, versículos do 44 ao 46. E meu irmão, minha irmã, no Evangelho de hoje, Jesus nos faz um convite. O Evangelho sempre é um convite para que nós possamos desapegar das coisas desse mundo, para que nós possamos abrir mão dos valores desse mundo, porque só dessa forma nós conseguiremos possuir o reino do céu. Porque quanto mais apegado a esse mundo, quanto mais apegado às coisas, às pessoas, mais vai ficando distante o reino dos céus. Para isso que é preciso a gente vá desapegando, que a gente vá sempre mantendo os nossos olhos fixos, voltados para o céu, porque tudo aqui é passageiro. Tudo nessa vida vai passar, até essa nossa matéria vai passar, um dia morreremos. E aí sim, nós poderemos herdar essa herança prometida para nós, para aqueles que amam a Deus, que é o reino do céu. Então peçamos essa graça de abrir mão de todos os valores desse mundo. São Tiago vai dizer, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então que, lógico, vivendo nesse mundo, podemos ter os bens, não tem problema nenhum nós termos. O que nós não podemos ser é apegados. Esse é o grande problema. Podemos ter, mas a certeza de que um dia vai passar, de que não é nosso e que nós não somos escravos dos bens e das coisas, mas simplesmente que eles nos sirvam e que através deles também possamos servir aos outros. Essa é a graça, é viver nesse mundo como se não fosse desse mundo, sempre com os olhos voltados para o céu. E o Evangelho vai nos dizer, naquele tempo, disse Jesus à multidão, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, como nós falamos ainda há pouco na introdução, veja, tanto aquela pessoa que acaba encontrando o reino dos céus, como aquele que está buscando aquela pérola que é o reino dos céus. Veja que a hora que os dois têm esse encontro, que os dois têm essa experiência e eles descobrem toda essa grandeza, toda essa maravilha desse campo, dessa pérola, ou seja, do reino dos céus, o que eles fazem? O homem que encontra o tesouro escondido no campo, cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e adquire aquele campo. A mesma coisa acontece com o comprador de pérolas. Quando encontra, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. E muitas vezes nós até encontramos o reino dos céus. Encontramos um campo, encontramos através dessa pérola, dessa graça, mas na hora de nós vendermos os bens, na hora de nos apegarmos, na hora de abrirmos mão daquela vida fútil, dos nossos pecados, dos nossos apegos, dos nossos vícios, das nossas misérias, para poder herdar, para poder adquirir tanto esse campo como essa pérola, ou seja, para poder buscar o reino do céu, aí nós falamos, não, mas espera aí, mas aqui é tão gostoso, mas aqui está legal, aqui me dá prazer na carne. E aí a gente começa a colocar na balança e muitas vezes o reino do céu vai passando, vai se tornando cada vez mais distante. Ou seja, podemos ter aquela primeira experiência com Deus, ver essa maravilha, essa grandiosidade, e em vez de mergulharmos, realmente correr e vender tudo, né? Que vai dizer, cheio de alegria, ele vai correndo, vende todos os seus bens. Porque encontrou o verdadeiro tesouro, o tesouro que não passa, o tesouro que permanece, o tesouro que vai para a eternidade. Mas o mundo vai sufocando e vai passando uma semana, um mês, um ano, e aquela alegria vai acabando, porque a gente vai deixando de alimentar aquele fogo, vai deixando de colocar ali lenha, então essa alegria vai diminuindo. Então nós não podemos deixar que passe, não podemos, porque o mundo quer tirar de nós. É tanto barulho, é tanta proposta, é tantas situações, são tantas ocasiões
que querem nos tirar dessa presença. Então peçamos essa graça de nos apegarmos, desapegarmos das coisas que passam, daquilo que nos afasta da presença de Deus. Porque como aquele jovem rico que vai até Jesus e fala, viu, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Jesus fala, faz isso. Ele fala, mas eu já faço. Então vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres e me segue. E vai dizer que aquele menino foi embora triste. Por quê? Porque onde está o tesouro, aí está o coração. Ele havia encontrado o maior dos tesouros, Jesus Cristo. Mas quando Jesus Cristo faz essa proposta, vai, larga tudo e me segue, e aí você terá o verdadeiro tesouro. Aquele jovem não quis. E Jesus nos deixa livre para decidirmos o que nós queremos. E aí depende de mim e do Senhor e da Senhora. Então que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.